Olá, o Câmara Ligada está de volta. Nossa conversa de hoje é sobre as heranças do período da ditadura no Brasil, que durou 21 anos. Vitor, você que tem bastante informação sobre o que foi o período do regime militar, transportar isso para o dia de hoje. Conta para eles como seria ser jovem no início dos anos 70, por exemplo. Na ditadura, e a ditadura brasileira ela funcionou com uma ideia-chave que está presente até hoje dentro das forças militares e das forças armadas, que é do inimigo interno. Isso significa que eles diziam que a pessoa que está do seu lado pode ser seu inimigo, então você tem que combatê-la. E aí era isso. Todo mundo pensava, então vocês estão sentados aí, olha para a pessoa do lado e fala, então não vou assumir que você pode ser meu amigo, vou assumir que você é meu inimigo. Então eu vou te denunciar, e aí você pode ser preso simplesmente porque eu falei para alguém que eu conhecia que você era subversivo. Então, na verdade, era uma ditadura não porque muita gente era, não só porque muita gente era presa e torturada, era uma ditadura porque dentro de todas as nossas relações de vida isso estava presente, botando medo e botando a insegurança e todo mundo pronto a ser enfrentado como um inimigo do país. Então, a gente ser jovem, qualquer coisa que a gente pensa errado, pô, esse ônibus está muito ruim, que droga, e aí você bate assim na parada de ônibus, aí o cara olha, opa, que subversão é essa? Você é preso e está lá e fica sendo perguntado de uma coisa que você não sabe. Então, viver naquela época, provavelmente todos nós que estamos aqui estaríamos presos ou já teríamos sido alguma vez. A deputada é autora desse livro aqui, Uma História para a Érica, Fragmentos da Vida sob a Ditadura Militar. A deputada tentou contar essa história também um pouquinho, né? Sabe o que é interessante aí? Ainda bem que não tinha internet naquela época. Eu tenho vários documentos falsos aí, que é o retrato. São as carteiras de identidade São as carteiras de identidade, carteira de trabalho. Isso. Sabe que ocorreu uma? Eu botei a mesma foto numa que se chamava Maria José e outra era Joana. Se tivesse internet, eu estava lascada. Mas foi uma em São Paulo e outra em outro lugar. E aí tem um que é uma coisa muito interessante, que foi em outro estado. O secretário de Segurança assinou um atestado dizendo que eu não tinha nada consta. Só que era um amigo nosso que escondidamente trabalhava na Secretaria de Segurança e conseguiu isso. Para vocês verem como a gente sofria para escapar e, ao mesmo tempo, quantas pessoas ajudaram a construir essa liberdade e esse país. Está cheio de perguntas na plateia. Quem é que vai falar primeiro? Meu nome é Paulo Henrique, sou do Centro de Ensino Médio Paulo Freire e minha pergunta é direcionada ao Alexandre. Eu gostaria de saber como está o andamento para a luta contra a mudança de nomes de monumentos que levam nomes de militares aqui em Brasília. Temos exemplos e gostaria de saber sobre isso mais profundamente. Boa pergunta, Paulo. Então, no Brasil existem diversas iniciativas, né? Tem os comitês pela memória, verdade e justiça. Sobre Brasília, especificamente, você perguntou, a gente conheceu um pessoal do chamado Coletivo Transverso, que eles fizeram o rebatismo da ponte Costa e Silva para a ponte Bezerra da Silva. Né? Então, eles fizeram essa mudança lá dessa ponte, a partir dessa ideia do uso de um material bem simples, que era papel adesivo, né? E mudaram esse local. Mas, claro, foi uma mudança não oficial. Então, a ideia dessas intervenções artísticas, urbanas, enfim, é você começar um debate sobre a mudança desses locais. Inclusive, já tem, a nível nacional, mudança mesmo, de fato, de locais. São Paulo, lá na minha cidade também, em Fortaleza, também teve mudança de ruas, tem projetos de lei sendo criados, inclusive iniciativa de deputados aí para que não se criem mais nomes de torturadores, não se perpetue esses nomes para que tenha essa mudança, porque a mudança de um espaço físico também reflete uma mudança também simbólica, né, das práticas também em tudo. Então, aqui em Brasília, como várias partes do Brasil, tem acontecido esse tipo de trabalhos. Né? Vitor, quer comentar? Além desse rebatismo popular que fizeram da Ponte Costa e Silva, aqui no DF, na Câmara Legislativa, já tem um projeto para mudar o nome. E aí, puxando um pouco a sardinha para o nosso trabalho lá no Rio, a gente mudou no ano passado uma escola, chamava Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, em Nova Iguaçu, e a gente mudou para Colégio Estadual Abdias do Nascimento. Abdias que foi uma das principais referências aí da luta contra o racismo. E isso está acontecendo no país inteiro. Teve uma em Salvador que mudou de Médici para Marighella, a pedido dos próprios estudantes. Então,
Então, tem vários processos acontecendo. O próximo lá no Rio que a gente está tentando agora é mudar a ponte Rio-Niterói, que chama Costa e Silva. A gente deve mudar aí para algum outro nome. E tem Pode que ser ser uma Bezerra. demanda da sociedade, né? A pode ser sociedade tem Bezerra. que pedir isso e exigir. Quem é que tem pergunta? Então, meu nome é Ricardo, faço parte do programa Jovem de Expressão, sou estudante de produção audiovisual também. Então, eu queria relatar o fato que aconteceu comigo lá em São Paulo. Né? Eu fui passar uma semana lá a trabalho. Né? Eu já tinha sofrido algumas abordagens policiais aqui em Brasília também, mas até aí tudo tranquilo. Mas aí, lá em São Paulo, teve uma noite que estava tendo o Mano Brown estava fazendo o lançamento do clipe Mente do Vilão, do Racionais, e estava tendo a festa lá na Black Bombom, na Vila Madalena. Aí eu cheguei lá mais cedo, a casa ainda não tinha aberta, a gente resolveu dar uma volta lá por perto. Aí a gente chegou numa rua, aí tinha um camburão da rota, e os policiais estavam abordando um cara lá. A gente continuou seguindo, chegando perto do policial, o policial da rota já tirou a arma assim, aí me encarou, falou, e tá com flagrante aí? Eu falei, não tenho nada aqui não. E ele insistindo, falando que eu tinha alguma coisa, jurando que eu era criminoso, algum marginal. Eu falei, não tenho nada não. Ele falou, você tá vindo do show ali? Eu falei, tô. Ele, então tá em show de marginal, então deve ter flagrante aí. Eu não entendi, eu fiquei assim... Eu sei, eu entendo. Eu fiquei assustado. Aí eu queria saber, assim, do policial, se nessas situações, o que a gente pode fazer como cidadão? O que a gente deve fazer quando sofre uma repressão policial, como uma humilhação? Assim, o policial chegou a xingar até minha mãe. O que eu tenho 13 anos de polícia, acontece muito isso, né? Não sei que ver negro na rua, ver homossexual, a polícia tem os seus prediletos, entre aspas, para abordar, né? E infelizmente isso acontece mesmo. Eu já questionava muito com os colegas meus, engraçado, vocês só têm coragem de prender e ir para cima aqui na favela, mas quando a gente trabalha no bairro nobre da Aldeota, não, em Fortaleza, vocês não têm essa coragem. Por quê? Né? Aí eu penso que tá o quê, não sei o quê. A gente bate a boca com policiamento. Né? Então, Ricardo, olha, não baixa a cabeça. Olha, eu sou um cidadão, eu estou vindo de uma festa, né? Você tem que ter voz, entendeu? E ele sente, o policial sente. Poxa, o cara conhece os direitos dele. O cara não é um Zé Mané, não. Entendeu? Você peita mesmo, cara. É um ser humano. Policial não é um Robocop, não. É um ser humano, carne e osso, né? Um cara normal, um ser humano igual a você. Agora você tem que ter firmeza na voz também. Ai, sim, senhor. Ai, morre de medo do policial. Não. Sim. Meu direito aqui. Não, você pode fazer isso, não. Vá na mesma tom de voz. Entendeu? O policial vai murchando. Ele murcha porque é experiência própria, meu amigo. Não tenha medo, encara no olho. Entendeu? Não tenha medo, não. Darlan, fica difícil olhar nos olhos e reagir, né? Com certeza. Um troglodita cheio de faca, armado até os dentes, o cara infelizmente treme. Quando eu era pequeno, eu vi um policial, eu tinha medo. Né? Antes de ser policial, eu tinha medo de policial também. Né? E, infelizmente, mas a gente tem que enfrentar o medo. A gente tem que enfrentar o medo. Né? Eu tive um medo de escrever esse livro. Eu tive medo. Eu sabia que as consequências ia ter. Né? Ainda está tendo, ainda estou indo para o fórum falar com um juiz lá. Né? Mas a gente tem que enfrentar. Acho que a vida da gente é enfrentar os medos. Kamal está querendo comentar. Na verdade, eu queria até fazer uma pergunta para você, já que você falou que quando era criança tinha medo. O que te levou a entrar na corporação e se teve algum aprendizado bom, fora todo esse lado ruim que você relata no livro? Eu sou policial por vocação, mas militar por obrigação. Né? Ou seja, eu gosto de ser policial, é bom, é uma profissão boa, quando você entende que o policial é para servir vocês, para servir o cidadão, quando você tem essa mentalidade. Né? Mas quando você não tem essa mentalidade, aí você acaba sendo perseguidor da sociedade. Mas tem coisas, no livro eu falo exatamente, num capítulo eu falo Esparta e Atenas. Esparta, uma cidade totalmente militarizada, e Atenas, a cidade dos filósofos. Né? Aí eu falo que dá para você fazer uma síntese dessas duas cidades e criar uma polícia com a cara do Brasil. Né? Ou seja, o que é bom do militarismo? É que você pratica esporte. Isso é uma coisa interessante. Você pratica esporte. Mas é só até aí. E o corte do cabelo, gosto também de cortar o cabelo curto. Então vamos fazer esporte. É só até aí. Então, mas o resto é só violência mesmo. Mas incrível que pareça, dá para tirar essas coisas
do militarismo, né? Que é só o O esporte. mesmo. MCD, que é o parceiro do Kamal, tá ali só assistindo. Você quer comentar alguma coisa? Sobre questão da repressão da polícia e enfrentar ela, nós temos que ter isso, com certeza. Eu moro na periferia de São Paulo, o bairro Vila Joaniza, e onde eu já sofri, eu tenho 24 anos de idade, e não dá nem para contar nos dedos quantas vezes eu já fui abordado por ser negro, por morar na periferia de São Paulo e etc. Eu nunca tive uma abordagem onde ele foi cidadão comigo. Já passei até situações de ir para a delegacia, sem nada, só por debater. Já levei tapa na cara por debater. Já apontaram arma na minha cara por debater. E vou continuar debatendo. Deputada, qual seria essa polícia ideal? Eu acho que a gente tem que ter saída, né? A gente tem que buscar a segurança, uma política de segurança que proteja da gente, dos bandidos, dos traficantes. É uma realidade de estuprador, que é uma das coisas que eu, enquanto mulher, eu enfrento cotidianamente, e tem que ter uma outra campanha para a desmilitarização da polícia. Então, eu acho que a gente tem que buscar aqui, primeiro, valores humanos de solidariedade e qual é a forma de que a gente vai educar o sistema de segurança de não ser inseguro para a população pobre, que é quem faz esse país. O Câmara Ligada sobre o golpe, os 50 anos do golpe militar termina aqui. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Vitor. O Darlan Abrantes, o ex-soldado da Polícia Militar do Ceará. A deputada federal Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, Alexandre Mourão, do coletivo Os Aparecidos Políticos. Kamal, obrigada pela sua presença.